Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com o mágico Ricardo Quinteiro. Hoje temos a honra de ter connosco António Carraça, uma figura bastante conhecida atualmente por aquilo que nos traz de positivo no Canal 11 e por aquilo que, da forma como comunica e como vemos no Canal 11 e também o Sagrado Balneário, protagonizado também por si, pelo Mr. Tony, que também é uma referência naquilo que nós fazemos aqui. E por isso, António, agradecer desde já a presença aqui. Como confidenciou ali fora, é um homem feliz porque fez sempre algo, tudo aquilo em que trabalhou fê-lo por algo que gostava, e esse elo comum é sempre o futebol, e por isso estamos aqui para falar dessa já longa carreira. Eu é que tenho que agradecer o amável e gentil convite, até porque é sempre um prazer falar, discutir e partilhar, digamos, aquilo que tem a ver com este apaixonante e fantástico jogo. E como eu fosse referir, nem todos os seres humanos têm esse privilégio. Infelizmente, digamos, só uma pequena minoria é que tem a possibilidade de desenvolver a sua atividade profissional, digamos, em áreas pelo qual se sente apaixonado e fundamentalmente ligado àquilo que tem sido, digamos, uma das minhas grandes paixões, que é o jogo, que é um jogo apaixonante e que desde muito menino eu aprendi a gostar e que me permitiu, de uma forma, digamos, quase que mágica, digamos, fazer da minha vida e poder exatamente desempenhar uma série de funções que ao longo destes muitos anos desempenhei. E filo sempre com uma enorme e grande paixão, porque só faz sentido nós vivermos esta vida quando a vivemos intensamente, apaixonadamente e sem reservas. Logicamente, sempre levando em consideração, não podemos ir ao encontro daquilo que são as liberdades dos outros, mas desenvolvendo e protegendo nós e fazendo sempre em função daquilo que são as nossas convicções e os nossos ideais. E foi sempre isso que eu fiz, e dentro dessa lógica tem sido exatamente isso os valores que eu tenho passado aos meus filhos. E é disso que vamos falar. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado. Espero que goste. Perfeito. António Carraça, nascido em Vila Franca de Xira, cresceu numa família unida, com os pais, avós e os 2 irmãos. Apesar da simpatia do senhor seu pai pelo Belenenses, o Benfica também ocupava um lugar especial no seio da família Carraça, e sempre que a vida permitia, iam ao Estádio da Luz viver tardes de puro futebol, tardes de Eusébio ao vivo. Cresceu numa época em que a televisão não era como hoje, por isso a rádio e os relatos de hóquei e de futebol, que nela eram transmitidos, ocuparam uma boa parte da sua infância. Ainda hoje se delicia ao recordar as exibições do mítico Livramento ou o dia em que viu Portugal-Coreia ao lado do seu avô, em 66, naquela que foi uma das páginas mais douradas do futebol português. Na infância, junto ao Cais de Vila Franca, apesar de a bola estar sempre presente nas suas rotinas e brincadeiras, o pequeno António queria ser médico-cirurgião. Por isso, afirma que ter feito uma carreira como jogador, treinador e dirigente nacional e internacional continua a ser ainda hoje uma grande surpresa para si. Despertou para o futebol nos jogos de rua, entre bairros vizinhos, seguiu-se um torneio de futebol de salão, ainda com tabelas, onde se destacou e que o levou ao Clube da Terra, o Vila Franquense, para jogar pelos juvenis. Com 16 anos, depois de brilhar num jogo de reservas no Operário de Lisboa e após a autorização dos pais, subiu à equipa principal. O jovem António começou então a jogar com homens feitos, alguns já trintões, nos pelados da 3ª Divisão. Esse salto acelerou o seu crescimento e acabou coroado com a chamada do professor João Ferreira e do professor José Muniz à Seleção Nacional de Júniores, algo atípico para um miúdo fora dos 3 grandes. Como jogador sénior representou o Vila Franquense, Acavenense, Famalicão, os 2 Vitórias, Belenense, onde conquistou a 2ª Divisão Nacional, Farense, FAF, Atlético, Alverca e o Grupo União Sport.
Quem o viu jogar afirma que era um tecnicista bastante potente e gostava de galgar metros no terreno, uma locomotiva no meio campo. Para os mais antigos ficam na memória os gols do António aos míticos Manel Bento, Zé Beto e Vítor Damas. Nota para um interregno na carreira aos 21 anos, fruto de um movimento sindical mal sucedido por cobardia de alguns colegas, chegou mesmo a trabalhar numa empresa de importação e exportação de fruta como fiel de armazém. Experiência que moldou o caráter do António até hoje, mas já lá iremos. Como treinador orientou o grupo União Sport, o Elvas e o Atlético. No campo diretivo foi presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, vice-presidente da FIFPRO, diretor da formação e mais tarde do futebol do Sport Lisboa Benfica, esteve também no Pinhal Novense, Oriental e dos Milionários da Colômbia. Para os mais novos ou menos atentos, notabilizou-se nos últimos anos como figura central no Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol, onde entre vários formatos destacamos o Sagrado Balneário, que em conjunto com o Sr. Tony inspiraram a que programas como o nosso hoje tivessem sucesso, fruto da lufada de ar fresco e histórias deliciosas que ganharam palco. No capítulo pessoal é pai, é avô, gosta de beber Coca-Cola, a sua referência maior no futebol foi Eusébio da Silva Ferreira e o ídolo de toda a sua vida foi o senhor seu pai. No capítulo das amizades e dos indispensáveis, a família, a Margarida, o senhor José Maria Pedroto, Vítor Oliveira, Mário Belloni e Vítor Damas foram alguns dos que o ajudaram a entender que o sucesso no desporto se alicerça na visão, no plano e nas pessoas. Por isso e por muito mais, é para a equipa de 90+3 uma honra poder entrevistar alguém que olha para o futebol da mesma forma que nós, que valoriza o jogo pelo que ele é e não pelo aquilo que tentam tantas vezes em transformá-lo. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, António Carrasco. Ouça, é uma pormenores deliciosos, pá, que tem muito a ver exatamente com aquilo que eu sou e com aquilo que eu tenho feito ao longo da vida. Parabéns, pá, um bom trabalho de pesquisa. António, vamos então a essa infância, quando se desperta para o jogo. Com 8 anos, diga-me como é que é estar em Vila Franca, ao lado do seu avô, que quando estávamos a perder 2-0 foi saindo e voltando é verdade. O jogo. Fala-nos como é que foi assistir a esse Portugal-Coreia e como é que era ver Eusébio em ação. Nós vivíamos, nessa altura, numa casa, daquelas casas antigas em Vila Franca, no cais de Vila Franca, dos meus avós. Vivia eu, a minha mãe, o meu pai, os meus avós e os meus irmãos. Os meus 2 irmãos são mais novos do que eu. E esse foi, digamos, um momento que eu nunca esqueço. Aliás, e teve uma força interior muito grande, porque eu recordo exatamente esse momento, porque foi um momento que me apaixonou do ponto de vista desportivo. Era a nossa seleção, era o Eusébio, não é? A forma como a seleção nacional conseguiu aquele feito de, a perder por 3-0, conseguiu, digamos, reverter aquele resultado e aquele momento que era inesperado, exatamente com aquela seleção da Coreia, e marcou-me exatamente a forma intensa e também apaixonada como o meu avô estava a sentir o jogo. Ele saiu algumas vezes de uma pequena sala que nós tínhamos, onde estava a televisão, logicamente a preto e branco, saiu, e eu sempre que depois o Eusébio e a Seleção Nacional marcava, eu ia ter com ele, chamava, ele via, sentava-se um bocadinho, depois saía, e teve esse momento, foi sem dúvida muito especial, e que eu guardei sempre ao longo da minha vida, porque o meu avô nessa altura já estava com um cancro, ou seja, já se sentia que a vida dele estava por pouco. Aliás, ele falece em novembro desse ano, exatamente com esse cancro que foi se desenvolvendo, e eu, porque sabia exatamente isso, tentava, digamos, animá-lo e criar ali um momento de felicidade. E ele depois, depois do 3-3, sentou-se ao meu lado e vibrámos os dois como dois miúdos. Como dois miúdos, vibrámos exatamente por aquilo que a nossa seleção nacional conseguiu fazer. E voltou novamente, e voltámos a ficar
apaixonados por aquele jogador que era um furacão, Eusébio da Silva Ferreira, e que demonstrou exatamente que é possível nós conseguirmos atingir os nossos objetivos quando acreditamos e quando temos o talento necessário para consegui-lo. E quando alguém acredita em nós também. Isso é fundamental. E quando alguém vê em nós, e eu que liderei exatamente muitas equipas ao longo da vida, no sindicato, Na na FIFPRO. com o Eusébio, provavelmente quando era Olha, Eusébio, eu adorava este homem pela forma genuína como vivia a vida, como se relacionava com as pessoas. Ele não tinha consciência daquilo que representou para este país. É alguém que fundamentalmente também tinha uma paixão por este jogo e que dava tudo aquilo que tinha. Quando nós nos lembramos exatamente das operações que ele fez ao seu joelho, muitos momentos difíceis, que ele fez. o sacrifício que ele fazia pelo jogo e pela sua equipa e pela seleção nacional, isso é sem dúvida nenhuma notável. E diz Ele em muito... 66 tinha 24 anos e já tinha 4 intervenções. Exatamente. E isso diz muito exatamente do caráter e da personalidade das pessoas. Eu dizia ainda há bocado, eu tenho, logicamente, muita admiração, muito respeito pelo talento profissional das pessoas, dos jogadores, dos treinadores, dos dirigentes, dos árbitros, seja de quem for. Mas mais do que isso, eu admiro o caráter, a personalidade, os valores e as convicções e os ideais que essas pessoas demonstram. E isso hoje em dia, neste mundo novo em que vivemos, digamos, é um exemplo importante que nós podemos dar exatamente às novas gerações. Este país, nós não temos, muitas das vezes nós não temos consciência daquilo que representa ser português. As dificuldades, os momentos, logo exatamente com a criação da nossa independência, aquilo que este país foi. Sim, e aquilo que este país obrigatoriamente tem que ser. Eu tenho um grande orgulho em ser português. Eu tenho um grande orgulho no Dom Afonso Henriques, no Vasco da Gama, alguém como o Luís Vaz de Camões, que, digamos, conseguiu transmitir e fazer algo que dá conta exatamente daquilo que tem sido a história. Ou seja, nós temos... boas razões para sermos otimistas e para, digamos, enfrentar as dificuldades que muitas vezes se nos apresentam. Sim, e daí a importância também de Eusébio e dessa seleção de 66 também num momento muito complicado do país, em que Portugal estava um bocado isolado de todo o mundo. Do mundo. E a forma como foram ao oásis. E numa ditadura. E mais do que isso, levando em consideração exatamente os protagonistas da própria seleção, que fizeram exatamente com que vissem que Portugal era, sem dúvida nenhuma, um país que era um país com a guerra colonial, logicamente, e que com muitos problemas inerentes a essa mesma guerra colonial, mas que era, por outro lado, era um país que naquela altura e fundamentalmente no futebol tratava todas as pessoas por igual, porque na nossa seleção tínhamos pessoas de várias credos, de várias religiões, de várias cores. Estratos sociais também. E isso era fundamental. E deu, digamos, porque o futebol... Eu repito muitas vezes, às vezes até na televisão, até para as pessoas que estão a ouvir, até pode ser cansativo, mas este jogo foi criado para unir pessoas, não foi criado para desunir, foi criado para unir pessoas. E quando naquele cais, logicamente, eu e os meus amigos jogávamos à bola, e muitas vezes com bolas, porque nós não tínhamos, eram bolas de plástico, eram bolas que nós arranjávamos com jornais, nós líamos a bola, líamos a bola e depois de ler, e depois moldávamos. Eu gamava ao meu pai meias, enrolava com coisa e jogava, e era assim que jogava. Naquela altura as coisas eram complicadas, eram difíceis. E como é que se me permite, esse miúdo da época, que até foi internacional relativamente cedo. Temos aqui isto. Onde temos aqui esta belíssima recordação.
Não tem preço, esta camisola não tem preço. Podemos mostrar ali para a câmara. Queria-lhe perguntar porque é que depois já o ouvi afirmar que foi extremamente profissional enquanto treinador, extremamente profissional enquanto diretor, em todas as diferentes... Não, nesta altura... E porque é que nesta altura não acreditou tanto no seu talento e não foi tão profissional? Segundo as suas palavras. Não, é verdade, é verdade. O jogo, para mim, era, sem dúvida nenhuma, um espaço de paixão e de felicidade. Ou seja, o jogo começou-se a desenvolver na minha vida em todos os momentos que eu tinha, logicamente, eu aproveitava e porque tinha naquele momento havia espaços na rua para jogar a bola. Hoje em dia, em muitos, na esmagadora maioria dos locais do nosso país, não é possível jogar. Naquela altura nós jogávamos na rua. Sim. Era a rua que desenvolvia exatamente o nosso talento, as nossas capacidades, não é? A dificuldade de jogar naqueles... Nós jogávamos no Alcatrão. Eu sou de uma família humilde. O meu pai era mestre de um rebocador da Lesnave. A minha mãe era costureira e tratava de nós, de três bandidos, salve seja. Nunca nos faltou nada, não é? Mas as coisas, nós valorizávamos exatamente aquilo que tínhamos. Eu lembro-me que tínhamos os ténis, uns sapatos, uns sneakers, como agora se diz, naquela altura isso não existia, para ir para a escola, e depois ao domingo tínhamos os sapatos para ir à missa de manhã, ao domingo de manhã, e para passear, não é? E logicamente eu tinha essa consciência que não podia aumentar a despesa dos meus pais. O que é que fazia? Lá está, ia ao guarda-roupa do meu pai, tirava meias, ele tinha muitas meias, e jogava a bola no Alcatrão, no cais, com 2 pares de meias calçados. Era a forma, porque preservar os ténis. Preservar, logicamente. Ou seja, e todos estes hábitos, todos estes sentimentos que eram importantes exatamente preservar e salvaguardar e defender, foram moldando exatamente o meu caráter e a minha personalidade. E o jogo, para mim, sempre foi exatamente isso. Prazer, felicidade de poder fazer com os pés aquilo que muitos de nós não conseguem fazer com as mãos. E isso, digamos, driblar, eu adorava driblar, às vezes até de forma exagerada, quando jogava, às vezes também fazia. Eu gostava exatamente da comunhão, do espírito de equipa, de ultrapassar as dificuldades. Por isso, essa paixão, esse sentimento que eu tinha pelo jogo, eu nunca equacionei exatamente poder ganhar a vida e ser profissional, porque isso para mim era impensável. Era impensável eu, digamos, quando olhava aqueles, porque naquela altura não havia jogos em direto. Sim. Havia o domingo esportivo, que era um bocadinho de cada jogo, não é? Muitos davam indiferente. Ou seja, alguma vez eu pensei que poderia um dia estar do outro lado da câmara, onde pudesse exatamente ser protagonista, fazer golos ao Bento, fazer golos ao Damas, que foi meu colega no Vitória de Guimarães, ou seja, ao Charuto, exatamente, ao Charuto. Isso era nunca me passaria, nem nunca me passou pela cabeça. Mas a vida digamos, é uma surpresa. Às vezes surpresas boas, outras vezes surpresas más. Mas a mim surpreendeu-me exatamente pela positiva. Eu tenho que agradecer muito à vida, porque a vida proporcionou-me, sem dúvida nenhuma, algo que eu nunca estava à espera. Uma vida sempre intensa, apaixonante, digamos, com uma família única e muito especial, e depois com funções no jogo, com este jogo, que eu nunca perspectivei, nunca pensei. Por isso, essa situação para mim, e quando eu com 14 anos, tinha 14 anos, ia fazer, já tinha 15 anos, quando falei com o meu pai, fui pedir ao meu pai, passou-se isto assim, o senhor do União, porque lá em Vila Franca é o União,
União diz que eu tenho algum jeito e que gostava que eu fosse prestar provas lá ao cevadeiro. E eu disse, está bem, acho bem, sabes que tudo aquilo que tem a ver com a atividade desportiva, não é? Agora, uma coisa é certa, se algum dia as notas baixarem, o seu rendimento escolar baixar, acaba-se o futebol. Ok, então fizemos esse acordo, não é? Fizemos esse acordo, eu fui lá treinar, fiquei, e meu primeiro treinador no Vilafranquense Zé Faca, era a alcunha dele, não é? Era um treinador já com uma certa idade, magrinho, fininho, corria tanto como nós. Opa, era uma figura muito única e muito especial. É preciso não esquecer que eu andava no Passos Manuel, saía de manhã, apanhava o comboio das 6h30 para Santa Apolónia. Eu vivia em Vila Franca, mas a partir dos 12 anos, naquele tempo, era possível isso acontecer. Agora isso não é possível acontecer. Uma criança com 12 anos sair a estudar, viver em Vila Franca e estudar em Lisboa. Então apanhava o comboio das 6h30, chegava a Santa Apolónia, apanhava o metro até à Rua da Boa Vista, da Rua da Boa Vista andava aí 10 minutos, no fim da calçada do Combro, virava à direita e era o liceu. O Passos Manuel. Onde eu estava normalmente, saía ao fim da tarde, chegava à casa, comia qualquer coisa, estudava um bocadinho e ia ao treino, que o treino era às 9h, 9h30 da noite. E eu andava aquilo tudo, porque o cevadeiro no fim da cidade, naquela altura era vila, da cidade, estamos a falar mais ou menos andar à volta aí de 20 minutos a pé. Já fazia o aquecimento. E treinávamos e depois, cerca das 11h30, meia-noite, chegava à casa. Muitas vezes o treinador, o Zé Faca, convidava 3 ou 4, íamos ao Bambi comer um prego e pronto, e estava coisa. E enquanto nós comíamos, ele naquelas mesas com toalhas de papel, fazia a tática, já projetava o jogo do domingo seguinte de manhã, projetava e, momentos únicos e muitos especiais. Sim. E então eu, quando se tinha teste, logicamente estava mais um bocadinho, deitava mais 2 da manhã, levantava mais 6 da manhã e essa era a minha vida. Mas atenção, eu vivia feliz. E deu-lhe responsabilidade, que foi importante para o resto da sua vida. Foi muito importante. Que é determinante. António, avançando nas questões, eu queria lhe fazer aqui uma ponte entre duas histórias. Uma história e uma realidade. Que é o seguinte, em 79, como é sabido, teve um movimento sindical no balneário do Famalicão. A história é sebejamente conhecida, pois por cobardia de 23 colegas de 30 que o movimento não avançou. Queria lhe perguntar se isso tinha sido o gatilho para, anos mais tarde, ter sido presidente do sindicato dos jogadores, e também se nos puder revelar alguma história desses tempos. Vamos avançar aqui um bocadinho, depois voltamos à vida do jogador, mas acho que é interessante fazer esse paralelismo. E trouxe o recorte do jornal dessa notícia. Foi. Este talvez, eu trouxe exatamente trouxe a camisola, que quer queiramos, quer não, que tem a ver com o facto de eu nunca na minha vida poder acreditar que podia representar a seleção nacional, representar o meu país, ouvir o hino nacional lá dentro, é algo, digamos, indescritível, é algo único, e esta humilde camisola tem um valor único, e que eu preservo com muito carinho. Esse foi um momento importante porque eu aqui, digamos, e ao ir para os estágios e para os jogos com jogadores como o Chalana, não é? como o Freire, como o Araújo, grande jogador, o Diamantino, outro grande jogador, digamos, estar a partilhar na seleção nacional com estes jogadores de Benfica, Sporting, Porto, sei lá, dava-me a sensação
Mesmo aí, eu nunca pensei que podia ser profissional de futebol, mas, digamos, aproveitava esses momentos únicos, como muito especiais e importantes na minha vida pessoal, e que me podia, digamos, depois na minha profissão, como cirurgião, ultrapassar as dificuldades que a vida encerra e que por vezes nos surpreende negativamente. Esse foi um momento. Este momento de 79 foi outro, talvez, digamos, o pilar mais fundamental que eu tive, no sentido de tornar a minha mente, tornar a ideia que eu tinha da vida mais real e fundamentalmente, digamos, mais responsável. Nós tínhamos, naquela altura, isto aconteceu em novembro, dezembro, em novembro, 13 de novembro de 79, nasce a minha filha mais velha, a Kikas. Em dezembro nós tomamos exatamente esta posição, fomos ter que com o presidente do Famalicão, nessa altura era um engenheiro qualquer, mas isso é perfeitamente normal, a gente sabe que já passaram tantos anos e as coisas, digamos, muitas vezes repetem-se a outro nível, mas repetem-se. Nós fomos falar com o presidente e o presidente disse: pois senhores, o Famalicão não tem dinheiro, os senhores desenrasquem-se. Foi o termo, desenrasquem-se. Eu era um dos capitães. E aquele termo entrou-nos pela cabeça, sabe o quê? Tudo gente com responsabilidades familiares, tudo gente que estava a desenvolver o seu trabalho e a sua atividade profissional com grande devoção, com grande empenho, e aquilo tocou-nos. Chegámos ao balneário e transmitimos. E chegámos à conclusão, os 30, não é? De que tínhamos que fazer qualquer coisa, porque senão as coisas iriam continuar. E dissemos, ou os senhores nos pagam um mês de ordenado em atraso, tínhamos 2, e os prémios de jogo, ou então nós não treinamos nem vamos jogar domingo. Transmitimos isto ao presidente e o presidente disse: é? Muito bem. Então, mas eu vou ao balneário e vocês transmitem-me exatamente, eu quero ouvir de viva voz Toda a gente, não é? Toda a gente a transmitir-me exatamente isso. E ele foi lá, os vossos capitães transmitiram-me isto e eu quero exatamente saber de viva voz a vossa posição. Por isso, todos aqueles que comungam e defendem esta vossa posição, levantem-se. Logicamente eu, tac, de 30 levantámos este chat. O chat levantámos, ficámos a olhar uns para os outros, não é? Porque ali quebrou-se um elo fundamental do sagrado balneário. Não é? Um elo fundamental. Aí destrói-se um balneário, naturalmente. Quebrou-se um elo de confiança, de solidariedade, de amizade, de honra, de dignidade, de palavra, que estava, digamos que, funciona como polo aglutinador daquilo que é a nossa atividade no dia-a-dia e lá dentro daquelas 4 linhas no jogo. Quebrou-se, ficou quebrado. Não é? E a minha vontade, eu muito sinceramente, os meus colegas ao meu lado, a minha vontade é dar-lhes uma palmada e chamar-lhes todos os nomes, porque estávamos, aquele chat, digamos, assumiram ali aquilo que, ao fim e ao cabo, todos nós tínhamos combinado. Sim. E o presidente diz: ok, a partir deste momento os senhores estão suspensos, vão para casa, processo disciplinar. O que é que aconteceu? Passado uma semana, aquilo que nós tínhamos pedido, ou seja, todos aqueles que lá ficaram receberam um ordenado e os prémios jogo em atraso. Ou seja, nós fomos, digamos... Deram o corpo às balas e os outros e quem foi beneficiaram. Mas a vida é exatamente isso. E o António foi vender fruta nessa altura. Exato. Fui, ou seja, eu vivia na Trofa, esta reportagem é em minha casa na Trofa, o Alfredo Barbosa, que era um dos grandes jornalistas da época da bola, que estava no Porto e que fazia a zona norte toda,
foi-nos lá e fez esta Portanto, reportagem, que saiu no dia a seguir, no dia 5 de janeiro de 1980. Logicamente, processo disciplinar, despedidos, não é? Só que naquela altura não havia, como há agora, transferências da mãe da época. E eu tinha uma filha com 3 meses, ou 2 meses. Tinha que fazer pela vida. Uma família. Eu assim, meu Deus. Mas pronto, temos que fazer alguma coisa. Um amigo meu, eu falei com um amigo meu, estava ligado exatamente ao mercado da fruta, e conhecia um senhor que tinha um armazém de importação e exportação de fruta no Beato, no 28 do Beato. E disse: António, eu lembro-me, naquela altura no Famalicão ganhava 55 contos. O que era, atenção, que era um ordenado fantástico. Não é? Naquela altura, 55 contos por mês era um ordenado fantástico. Não sei quantas vezes ganhava mais que o meu pai, mas ganhava mais, muito mais que o meu pai. E ele transmitiu-me, o Carlos transmitiu-me, dá ali o Luís de Moraes, se não estou em erro, tem um armazém de importação e exportação de fruta e precisa de um fiel de armazém. Um fiel de armazém. E o que é que faz o fiel de armazém? Exato. Varre o armazém, aquilo, a importação e a exportação de fruta, eles têm um contrato com os hospitais FIS de Lisboa, a fruta é lá, é pôr em caixas e não sei o quê. Porreiro. Então, e quanto é que pagam? 8 contos. Ganhava 55. 8 contos. Mas depois tens os descontos, fica aí 7 contos. Ok. Bora, está feito. 8 continhos, foi coisa. Sabe? Eu tinha amealhado alguma coisa durante aquele ano e meio e tal. 8 continhos, bora. E então, durante 2 meses, durante um mês, 2 meses, fui fiel de armazém, naquele armazém de importação e exportação de frutas. Lembro-me que trabalhava mais 20 horas por mês para receber mais um conto reis para receber os 8 contos. Ou seja, ganhava 9, descontava 1, para ficar os 8 contidos. Para passado mais ou menos um mês e meio, quase a chegar aos 2 meses, esse meu amigo, o Carlos Rios, diz-me: Tony, porque os amigos e a família treinavam-me por Toninho, olha, ele e a família tinham um lugar de fruta no mercado abastecedor de frutas. Ou seja, o mercado abastecedor de frutas, vocês sabem, é vender, digamos, a granel, é caixas de fruta. Não é? As pessoas, os supermercados, os retalhistas vão lá comprar caixas de grandes fruta. quantidades. Não é 1 quilo de fruta, é caixas de fruta. Caixas de 15, 20, 30, 40, às vezes 50 frutas. E a cooperativa do Cadaval vai abrir um lugar lá no mercado. E queres ir para lá? Eu tenho que ir lá, mas lá vende-se caixas de fruta. Vende-se. Sim, vende-se. Eu dou-te, no início da manhã, dou-te mais ou menos a cotação de cada fruta e depois tu negocias. Negociar, mas eu nunca negociei nada na minha vida. Negociar caixas de fruta. E, sim, ele estava lá com o pai, e fico lá sozinho. Tens que ficar, mas tens que negociar. Então, e tem o lado positivo, é que ganhamos 10% sobre daquilo que vendemos. Ou seja, logo no fim do dia, fazemos as contas, retiramos os 10%, fazemos a folha de caixa, retiramos os 10%, 5 para ti e 5 para mim. Está bem, vamos experimentar. Então, comecei a vender caixas de fruta no mercado abastecedor de frutas, que abria às 7 horas da manhã. Eu apanhava o comboio de 4:45, eu morava nessa altura em Alverca, na primeira casa que eu comprei, morava em Alverca, apanhava o comboio de 4:45 da manhã, Santa Apolónia, às vezes eu ia a pé se tinha muito tempo, ou então apanhava o elétrico até ao Castoré.
No Castedré, em frente à estação do Castedré, havia como é que eu... Pá, aqui ainda às vezes a gente ainda vê na rua uma estrutura metálica onde vendia sandes, cafés e não sei o quê. E então, o meu ritual, um quiosque, exatamente, um quiosque, no meio ali, mesmo em frente à estação de comboios do Castedré, o meu ritual era comer uma sandes de queijo da ilha e um small de laranja. Não é? Logicamente eu era puto, tinha 21 anos, estava aquela malta lá, mais velhos a beber, só que eles não bebiam coisas, eles naquela altura já lhe davam com aqueles copinhos de vinho pequenininhos, comiam coisas, e depois davam-lhe com o café, davam-lhe com o bagaço, e um deles diz: "Oh puto, o que é que estás a beber?" Estou a beber small. Cá small, pá. Os homens não bebem small, pá. Os homens bebem. Ou seja, pá, toda a minha tomada de decisão, tudo aquilo que aconteceu, depois a minha vivência no mercado abastecedor de frutas, que, reparem, eu paguei a minha casa, a minha primeira casa em Alverca, exatamente não foi com o futebol, foi com o dinheiro que eu ganhei no mercado abastecedor de frutas. Não é? Porque eu lembro que naquela altura, às vezes, nunca mais me esqueço, eu já não vejo há muito tempo, mas recebíamos caixas de umas peras assim grandes que se chamava Pasquerrassen, que eram caríssimas e só iam para as melhores lojas de Lisboa. Não é? E vendíamos, eu vendia aquilo tudo, negociava aquela coisa, as pessoas achavam graça, um puto ali, ainda por cima, um ou outro falava de bola e coisas, e criei ali uma relação conheciam-no dos cromos. Criou-se ali uma relação que facilitava exatamente a negociação. O seu lado comercial. Uma coisa fascinante. E eu consegui pagar essa casa Alverca exatamente, não foi com o futebol, foi a vender fruta no mercado de abastecedor de frutas. Eu lembro que naquela altura havia dias, quando chegava essas Pasquerrassen e coisas, era caixas até uma determinada altura, fazíamos 200 contos naquele dia, 20 contos, 10 contos para cada um, o que era uma coisa de 10 contos. Sim. Era uma coisa fantástica. Sim. Ou seja, isto para dizer o quê? Foi exatamente aquela tomada de posição do 7. Foi a tomada de posição dos outros 23, não é? Que demonstraram exatamente falta de caráter, falta de valores que obrigatoriamente têm que estar presentes sempre na nossa vida, que é a honra, a palavra e a dignidade. E depois a forma como obrigatoriamente eu tive que resolver, digamos, o ato que cometi, porque fui eu que cometi exatamente esse acto, tomei essa responsabilidade, que me deu exatamente pilares fundamentais para eu sempre encarar a minha vida como eu encarei. Nós não podemos ter problemas, temos de ter soluções. Exatamente. E quando isso acontece, logicamente as coisas são mais fáceis. E foi isso que a vida me ensinou e que me tem acompanhado ao longo de todos estes 67 anos. Sim, e acho que, voltando aqui um bocadinho ao futebol, e se calhar contar, eu aqui neste período tenho aqui umas histórias muito engraçadas. Eu ouvi-o contar uma história de uma das primeiras vezes em que enfrentou o Benfica, onde está o seu amigo Tony, e que o Nené e o Tony se vai contar essa história. Famalicão. Famalicão Benfica. Exato. Famalicão Benfica. Esse ano tivemos o Mário Imbeloni, foi um dos grandes jogadores argentinos dos anos 50, algo assim, dos anos 50, um grande jogador. Era uma figura muito peculiar, argentino. Eu nunca mais me posso esquecer que fomos de estágio para o OFIR, e fomos de estágio, e então no estágio tínhamos sopa, carne de peixe, prato de peixe, prato de carne, sobremesa. Queriam que comessem muito bem. Queríamos ver de barriga cheia. Eu não bebia vinho, logicamente que eu e o José Eduardo
era lateral direito que depois jogou no Sporting. Sport. Éramos putos, eu era mais puto, ele já tinha 23, 24, já não me recordo. E então nós não bebíamos vinho. Então fomos logo convocados pelo Tibi e pelo Vítor Oliveira, não é? Em que vocês têm que sentar aqui vocês. A nossa mesa é esta, vocês dois e nós dois. Porquê? Porque vinha a garrafa e, logicamente, eles bebiam o nosso vinho. A vossa parte. A nossa parte. Epá, lá está a lógica da equipa, do grupo, não é? Da solidariedade, da entreajuda. Ou seja, são estes fatores que são fundamentais e determinantes para as equipas conseguirem atingir os seus objetivos. Mas, nesse jogo do Famalicão-Benfica, o Nené era uma figura fantástica, porque passava o jogo inteiro. Não é? Como é que está a tua família? Está tudo bem? Está tudo bem? Esperto. Vai, esperto. E então, é o Jacinto que depois veio do Leixões para o Famalicão e depois ainda foi do Famalicão para o Porto. Um lateral esquerdo fantástico, uma raça, um querer tecnicamente evoluído, com um remate fantástico. E o Nené andava do lado direito para o Zé Eduardo, do lado esquerdo para o Jacinto. A família, os amigos, a bola, vocês têm que fazer mais pontos, mais isto, mais aquilo, mais aquele outro. Bem, só sei é que a bola está no meio campo, o Benfica, sabe o que é? O Nené está com esta treta, faz um movimento interior, não é? Com aquela treta da família, dos amigos, do coisa, como é que está, tens comido muito, tens ido ao peixe grelhado, não tens ao peixe, eu gosto muito disto, bola entre ele e o central, o Zé Albino ou o Virgílio, um deles, tac, o Nené faz aquele pique, dá-lhe aquele pique, dá-lhe de primeira um corte, o Tibi está na baliza, 1-0, perdeu. O Nené era exatamente isto. Tinha, para além das suas capacidades técnicas, daquilo que era saber exatamente aonde é que a bola chegava, tinha este tipo de relacionamento que já nessa altura, digamos, por vezes... adormecia os centrais. Adormecia os centrais e os laterais, com aquela coisa da conversa, da coisa... E o que é certo é que perdemos 1-0. E aqueles pontos davam-nos jeito e faziam-nos falta. Mais tarde também apanham aquilo que nós podemos qualificar hoje, à luz de 2026, como um adiantado mental, que era José Maria Pedroto. Era, pá. Se nos puder partilhar, até para as gerações mais novas terem uma percepção daquilo que era... E se tiver alguma história... O Zé Maria, o Sr. Pedroto foi, sem dúvida, alguém muito importante na minha carreira. Primeiro, porque eu estava no Sacavenense, ou seja, eu saí do Vila Franquense aos 18 anos para o Sacavenense, no ano em que fomos campeões nacionais da 3ª Divisão. Fomos a Coimbra à final com o Aves e ganhámos 3-0, 3-1, foi assim uma coisa. E depois regresso ao Sacavenense. Daí fui para Famalicão e depois de Famalicão, quando coisa voltei, aliás, quando regressei ao Sacavenense ainda continuei na Fruta, jogava no Sacavenense, mas ainda continuei durante muito tempo na Fruta. Mas o Porto foi jogar a Sacavém, para a Taça Portugal. Dia algo... Eu por acaso, eu também tenho lá esse recorte em que o campo não estava cheio, estava super cheio. Vocês imaginam... Não, vocês imaginam tantos milhares de pessoas que as pessoas estavam na linha lateral. Na linha... Se formos exatamente às fotografias da época, e eu tenho lá muitas fotografias, as pessoas estavam, nós para lançarmos, tínhamos pedido licença às pessoas. Uma coisa impressionante. E nós, porque aquela equipa jogava muito bem, o treinador era, o nosso treinador era o pai do Morato. Era o pai do Morato, era o treinador. Tinha um colega chamado Santas Noites. Aí a Santas Noites, está, da Cova da Piedade, veio do Cova da Piedade.
Nós fizemos um grande jogo. Apanhei pela frente o Gabriel, Outra vez do Porto. mas jogou à esquerda nesse jogo, jogou à esquerda. Eu fiz também um grande jogo, corria muito e tinha muita força e tecnicamente eu gostava de ir para cima, driblar. Aliás, no Guimarães, o Chopo Pedroto dizia-me, do meio campo para trás, é receber, entregar. No meio campo para a frente, faz o que quiseres, vai para cima deles, parte de cá. E era exatamente o que eu gostava que eu fizesse. Fiz um grande jogo e depois tive a informação de que foi o Chopo Pedroto que deu indicações ao Famalicão para me verem e para me irem buscar. Dessa primeira vez, exato. Dessa vez. Depois, lá está, voltei ao Guimarães, ao Sacavenense, depois do Famalicão, e fomos jogar à Taça Portugal. Eliminou o Vitória. Guimarães, Sacavenense. De Arthur Jorge, não é? Era o Arthur Jorge o treinador e o Chopo Pedroto era o manager. Não é? E então fiz um grande jogo, duas assistências, uma assistência e um penalti sobre mim, o Festas, que depois veio a ser meu colega. E o que é certo, depois, no jogo a seguir para o campeonato, jogámos com o Estoril, fiz 2 golos, para o campeonato fiz 2 golos, Sacavenense Estoril, ganhámos 4-3. Passado uma semana, tinha a contrato assinado pelo Vitória por duas Ainda bem que assinou, porque depois fraturou o pé depois, não é? Logo a seguir em Odivelas. Essa equipa do Sacavenense, o nosso projeto era subir de divisão, subir à primeira divisão. E tínhamos equipa para isso. O outro avançado também jogava comigo, era o Arnaldo, que jogou no Marítimo. Bom jogador, bom ponta de lança. E no jogo a seguir a esse do Estoril, eu já tinha assinado, felizmente, pela Vitória. Para renovar é que foi mais complicado, depois com o Pimenta Machado. Pimenta Machado. Depois fomos jogar Odivelas. O treinador era o Godinho que jogou no Belenenses, internacional de Portugal, e que jogou no Belenenses. Tinha sido meu treinador antes no Sacavenense, nesta segunda vez que eu voltei ao Sacavenense. E então, que é que pôs-me a marcar o Zé Manel Mafra, que era meu amigo. Os meus pais, nessa altura, durante muito tempo, tinham uma casa ali perto de São João da Caparica, uma casa de praia, e ele estava lá sempre também, na praia. Era meu amigo, pessoal. E entramos para o aquecimento e ele veio ter comigo, Antonito, hoje não vais tocar nela. Não vou tocar nela. Porquê? O Godinho pôs-me uma carta, homem a homem. Estás inventando, estás parvo ou quê? Vou também estar. Isso não pode ser. Estás a dizer, marcar homem a homem. Começou o jogo e é verdade, marcar homem a homem. Canela até ao pescoço. 7 minutos de jogo. Lançamento em profundidade na linha lateral. Eu vou a dominar, ele vem, dá-me uma porrada. Tac! Uma dores terríveis. Eu assim. No intervalo, aquele jogo era importante porque tínhamos que ganhar para continuar a acalentar a esperança de poder subir de divisão. E o massagista, coisa. Ou seja, injetado. Infiltrado para tirar a dor. E joguei até ao fim do jogo. Empatámos, não ganhámos, empatámos. Mas no fim do jogo as dores continuavam ao hospital, tinha o pé fraturado. Gesso, outra gesso. E, ou seja, já me tinha acontecido no Famalicão, voltou novamente a acontecer no Sacavenense. Isto para dizer o quê? O Chopo Pedroto era alguém com uma capacidade de leitura de jogo fantástica. Era alguém que tinha uma relação e que transmitia uma motivação, uma confiança, uma ambição à equipa. A parte mental trabalhava muito forte. Pois era uma pessoa oculta, uma pessoa que lia também muito. Não é? Ao contrário de alguns treinadores que eu tive um treinador, por exemplo, que
eu habituei-me ao longo da minha vida, habituei-me sempre a ler muito. Os meus pais transmitiram-me exatamente esses valores. Aos 12 anos, quando eu ia para Lisboa, quando voltava para Vila Franca, eu comprava sempre o Diário Popular, era o meu jornal, Diário Popular. Ou seja, a minha vida é o Diário Popular, é a Bola, é o Record, é o Expresso, ou seja, tem a comunicação é fundamental. A Bola foi, logicamente, teve um papel muito importante na minha vida. O Record, o Diário Popular, o Expresso, sempre foi exatamente... E nota-se na retórica que tem. Portanto, sempre foi importante exatamente porque eu sempre defendi, e quando treinador eu transmiti isso aos meus jogadores. Jogador inteligente é melhor jogador. Eu entendo que jogador inteligente é melhor jogador. E eu, num clube da primeira divisão, quando íamos para estágio ao sábado, eu levava sempre o Expresso. E houve um dia, logo no início do coisa, entro no autocarro e ouço uma voz do meu treinador então a dizer: olha o intelectual. Ou seja, eu que pensava que o meu treinador ficava satisfeito e feliz de ter um jogador que se interessasse exatamente por aquilo que ao fim e ao cabo é a vida. Quando nós nos interessamos pela vida, logicamente interessamos pela nossa profissão, somos mais responsáveis, somos, estamos mais despertos para as coisas, e isso ajuda-nos a tomar decisões no próprio jogo, porque o jogo são decisões. O jogo são decisões. Constantemente. Porque é que eu driblo? Porque é que eu passo? Porque é que eu chuto? Porque é que eu domino? Ou seja, são decisões. Para os treinadores, para os jogadores, para os árbitros, são decisões. E esse é um exemplo da diferença de um treinador para o outro. O outro incentivava-nos a ler, a cultivar, sentava-nos connosco a discutir exatamente as questões do dia-a-dia, da sociedade, do mundo. E isso, quer queiramos, ajudava-nos a entender e a compreender muitas das decisões que ele tomava. E depois tinha, para além de ter já naquela altura conceito de trabalho e de treino, conteúdos de trabalho já muito avançados para a altura, tinha uma capacidade de entender, de ler o jogo. É certo que era muito pressionante. O José Maria Pedroto no banco pressionava muito. Pressionava muito. Aquele fiscal de linha ali do lado do banco tremia. O que é que ele dizia? Ele de vez em quando... tremia, não havia VAR. Não é fora de jogo, é fora de jogo, não é fora de jogo, não é falta, é falta, é coisa. Uma coisa, o fiscal de linha, coitadinho, às vezes, aqueles que tinham coragem levantavam a bandeira e vinham ao árbitro, vinham ao banco. Quando ele estava no banco, o Chopo dizia: Moraes, até eu não te disse para estar escalado. Ou seja, quem levava o amarelo era o António Moraes, coitadinho, que era o adjunto dele. Depois veio a ser treinador principal do Porto e não sei o quê. Moraes, eu não te disse para estar escalado. Uma coisa. Eu lembro-me, nesse ano, nós não perdemos nenhum dos três grandes. Nós ganhámos ao Benfica, fizemos o gol, empatámos com o Sporting, empatámos com o Porto. Ou seja, ficámos em quarto lugar, logicamente. Naquela altura o Guimarães era uma equipa muito forte, com jogadores e com uma estrutura, digamos, com poucas condições de trabalho, é certo, para a primeira divisão, mas o que é certo é que com o José Maria Pedroto aquela equipa era uma equipa que vendia confiança, vendia moral. Se batia com tudo. E não tinha... Quando nós entrávamos no terreno, quando entrávamos lá dentro, onde é que eles estão? Queríamos era derretê-los, amassá-los. E depois, a particularidade nesse tempo, e houve muitas das coisas que, logicamente, que eu depois, como treinador, fui tomando atenção e fui tomando nota. Quando nós... não é como agora. O túnel de Guimarães, do Vitória, era em pedra. O que quer dizer que ele ia pôr-se, quando a equipa entrava, ele ia pôr-se no fim do túnel, no princípio do relvado, ouvir o barulho das nossas botas. Ou seja, aqueles que não levassem pitons de alumínio, ele mandava-os trocar as botas. Porque ele não queria gente com campos pesados,
com a possibilidade, ainda por cima no norte do país, em Guimarães, de chover, Chover. com aquelas botinhas de pitões de borracha, que aquilo era só para escorregar. Não, ele queria pitões, ele queria gente, guerreiros preparados para a guerra. Ou seja, isto para dizer o quê? O Sr. Pedroto era alguém, e logicamente o estatuto que ele granjeou, aquilo que ele ganhou, diz claramente a dimensão que ele tinha. António, o programa está interessante, mas também já vamos longo, temos que ser mais telegráficos. Porque ainda Eu peço desculpa porque eu começo a coisa a falar. Mas às vezes se o interrompemos é só mesmo porque temos Não, que mas cumprir interrompa. Ainda queríamos ir a... Temos aqui duas histórias ainda interessantes que acho que mostram também o caráter do António e a forma como esteve no futebol, e depois sim ir ainda à parte do dirigismo, que também me parece muito interessante. Ainda como jogador, queria que contasse duas histórias, se possível, uma com Jimmy Meliá numa discoteca e depois já no Farense, um ultimato, assim podemos dizer, que veio de Lisboa, da família, que ou regressava ou... Epá, vocês sabem tudo, pá. Se pudesse partilhar essas duas histórias de forma mais telegráfica, só para podermos ficar a todo lado. Eu adorei jogar no Belenenses, até porque ainda por cima... O clube do seu pai, o clube do meu pai. E o meu pai faleceu um ano antes de eu ir para o Belenenses, ou seja, não viu jogar no Belenenses. Eu acredito que ele iria ter, digamos, uma enorme felicidade e grande orgulho de me ver com aquela camisola da Cruz de Cristo. E então saiu o Fernando Mendes, que depois me levou também foi-me buscar à Vitória e depois levou-me para o Farense, um treinador que eu gostei muito, um homem fantástico, de valores, de educação e muito bom treinador. E entrou o Jimmy Meliá, tinha ido à final da Taça Portugal pelo Brighton. Portugal não, de Inglaterra, pelo Brighton. E então, um dos meus grandes amigos é o meu saudoso Zé António, central, o careca, central do Belenenses, e que foi meu colega também na seleção de júniores, o Zé António. E nós de vez em quando íamos muito para o Van Gogh no Estoril. Onde o Jimmy Meliá e a Valerie, a sua namorada, 30 anos mais nova, mais ou menos, nos encontrávamos lá. Mas o Jimmy Meliá era o nosso dia de folga, tranquilo, sereno. Não é? E então, uma vez entramos lá, estava ele e a Valerie, caraca, José, o gajo muito divertido. Então, o que é que bebem? O Zé pediu um whisky e eu pedi Coca-Cola. What? Coca-Cola? My player doesn't drink Coca-Cola. Mr. Brasil, é a minha vida. Coca-Cola. Eu não gosto de álcool, não bebo álcool. Tá bem. E então, ok. Uma Coca-Cola e um whisky. E então depois ele estava ali um bocadinho na conversa, mas ele gostava era de andar a passear de um lado para o outro. E então dizia-nos, António, José, cuidem da Valerie. Então nós ficávamos ali como guarda-costas da Valerie, porque uma loira... Mas chegou a achar que era filha dela, não era? Toda a gente... Não, ao princípio... Quando ele chegou lá uma vez num dia de treino com ela, não é? Para ver ela sentou-se lá, estava sol e era verão, para ver o treino. E nós pensámos que fosse exatamente filha dela. Inglês, uma loirinha, olhos claros e não sei o quê. Só que depois, mais pelo adjunto, o adjunto tinha sido central há muitos anos do Belenenses, é que perguntámos e ele disse, não, é namorada. Mas o Jimmy Meliá era uma coisa, foi um ano fantástico, fomos campeões nacionais da segunda divisão, um grande grupo também, almoçavam muitas vezes. Grande equipa, Vital, Chico Vital, veio o Dudu do Brasil, que ainda foi internacional pela seleção do Brasil, Zé António, Paulo Menezes, Sambinha. Grande equipa. E depois a outra, a Faro. Sim, é que o presidente de Farense chegou a pedir-lhe 400 contos, mais 1.500 em luvas e um carro descapotável da moda. O Barata era outra figura, Sabe o que é que nos chamava a casa dele, a mim, ao Paco Fortes, ao Gil, que foi internacional brasileiro,
jogou no Campeonato do Mundo do México. E o Paco Forte jogou com o Cruyff, não é? E o Paco Forte jogou com o Cruyff. Jogou com o Cruyff. O Paco Forte. Eu lembro, o Paco Forte, quando apareceu lá, nós estávamos a começar o treino. E chega um senhor com um indivíduo baixinho, bigodinho e não sei o quê. Entrou, o Barata saiu, o Barata estava lá, entrou. O Fernando Mendes foi ter com eles. E o Cajuda, que era o adjunto do Fernando Mendes, deu ali o aquecimento. Entretanto vem um pequenininho, aquela pessoa que tinha entrada pequena de bigode veio equipado, e o cara disse, mas que é isto? E então entrou também no aquecimento ali connosco. Treino de conjunto, não é? Naquela altura fazia muitos treinos de conjunto. Opa, só sei que o Paco Fortes nesse treino de conjunto fez aí uns 3 ou 4 gols, não sei o quê. Que é isto? Ficou tudo deslumbrado com o Paco Fortes, era uma figura. Mas O presidente do Barata. no Barata, o Barata veio ter comigo e eu era também um dos capitães do Farense para renovar contrato. Você está feliz? Eu estou muito feliz aqui em Faro. Doutor, viver no Algarve é algo, digamos, fascinante. E estou muito feliz. Então a gente quer assinar consigo 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos, está bem, Fernando. Eu tenho que falar com a minha mulher, a Margarida, a mãe das minhas filhas. E eu falei com... Eu cheguei a casa, Margarida, o show Barata quer coisa e tal. Renovar? Ela, renovar? Ficar aqui? Ficares no Farense mais um ano? E nós em Lisboa? Não. Margarida. Não. Se quiseres ficar, vais a Lisboa, fazes as malas e vens e ficas aqui e nós ficamos lá em cima. No outro dia fui ter com o Barata. E o Barata diz, o chaperote da minha mulher está a criar problema. Mas porquê? Não sei. Então. Mas ouça, o que é que você... O que é que eu posso para ficar, como é que eu posso... show, Fernando. Eu ganhava, naquela altura, 180 contos, ou não sei o quê. 180 contos por mês. E então, sei lá, eu ganho... Dou-lhe 400 contos por mês. Show, Fernando. Quer luvas? Mais não sei... 1.500 de luvas. Não lhe chega. Eu estava a ver aquilo e eu, vou aproveitar aqui. Então, o que é? Sr. Fernando, olha, então, para eu tentar convencer a minha mulher que era um Foscor Cabriolé branco descapotável. Eu balancei aquilo. Ele disse, está feito. Está feito. As condições são estas. Estende-me a mão. Mas eu sou um homem de palavra. Sr. Fernando, eu só não lhe aperto a mão, mas por mim está aceito. Tenho que voltar tenho que agarrar neste bolo e convencer a minha mulher. Cheguei lá a casa, no mesmo dia, cheguei lá a casa e disse, o Barata dá-me isto. Eu não posso recusar, ok? Vamos a Lisboa, fazes as malas e voltas e ficas com o Barata. Olha, agora imaginem eu a dizer ao Barata. Entretanto, tinha aparecido o Vitória de Setúbal, que me queria. Nessa altura havia a lei da... que nós, mesmo acabando de contrato, não éramos livres. Sim. O clube... antes da lei Bosa. Lei? O direito de preferência. Era assim uma lei qualquer. O Vitória de Setúbal queria. E então chegou a acordo com o Farense. O Vitória de Setúbal pagou 500 contos ao Farense e emprestou o Hernani, que tinha vindo de uma lesão, tinha tido uma lesão, e foi muito importante para o Hernani, porque nesse ano no Farense recuperou, ganhou dimensão e voltou depois para o Setúbal e do Setúbal para o Benfica. Uma grande carreira. E foi assim a minha carreira algarvia. Foi só um ano, mas eu gostava que tivesse tido muitos anos. Sim, e passando um bocadinho à frente,
e falando agora um bocadinho da sua passagem pelo Benfica, ali naquela altura, 2003-2004, recebe o convite de Luís Filipe Vieira para diretor desportivo, sendo que acaba por ocupar o lugar da formação pela presença também de José Veiga. E aquilo que eu lhe ia perguntar, além de falar um bocadinho daquilo que foi o projeto de Geração Benfica, que apresentou na altura, qual foi o Benfica que encontrou nessa altura, creio que ainda fragilizado após a presença de Valde Azevedo, e quais foram os desafios e as dificuldades de conseguir implementar esse projeto no Benfica? Não, foi um desafio muito grande. O Benfica via nessa altura momentos complicados e difíceis, fundamentalmente exatamente pela gestão do Valde Azevedo. Financeiramente o Benfica estava, digamos, muito mal, e havia necessidade de transformar um bocadinho aquilo que era, digamos, a visão do Benfica, tanto para a formação como para o futebol profissional. Eu era para ficar com o futebol profissional e com a formação. Nessa altura, a relação entre o José Veiga e o Luís Filipe Vieira era muito forte, muito intensa. E nós conhecemos o José Veiga e a sua capacidade de influenciar e decidir. Eu lembro que tivemos um ou dois almoços no Tivoli, na Expo? Não, nas avenidas, Na Avenida da Liberdade? ali na Liberdade. E que o Veiga dizia, ao Luís, o António é a pessoa certa, o António é a pessoa certa. E o Luís Filipe dizia, Zé, eu é que sei, tem calma e não sei o quê. Mas depois as coisas transformam-se, modificam-se, não é? E eu tinha também o convite para... eu nessa altura era vice-presidente executivo da FIFPRO, tinha a meu cargo as relações institucionais com os países sul-americanos e africanos, viajava muito exatamente para criar e trazer esses sindicatos de jogadores para a FIFPRO. Era também membro da Câmara de Litígios da FIFA, era também membro do painel de experts da UEFA, ou seja, tinha um trabalho muito intenso e que me agradava muito. E que o preenchia. Mas o Luís Filipe, há uma coisa que eu quero aqui referir e que é importante e tem muito a ver exatamente com a forma como nós hoje em dia vivemos a vida de uma forma tão depressa, esquecemos algo que tem a ver com gratidão. A gratidão para mim sempre foi um aspecto fundamental. Se eu tenho trabalhado e se eu fui aquilo que tenho sido nas minhas áreas de responsabilidade, muito devo a pessoas como o Zé Conceiro, que quis que eu fosse para o sindicato como diretor executivo. Eu tive um ano como diretor executivo do sindicato, quando ele era presidente. Devo muito ao Luís Filipe Vieira, que por duas situações, tanto no futebol formação como no futebol profissional, confiou em mim para transformar e para modificar e para contribuir em algo que pudesse, digamos, acrescentar valor ao Benfica. Ao Pedro Sousa, que me levou para o Canal 11, ao João Marcelino, eu lembro-me que escrevia textos para o Record, para o António Magalhães, ou seja, pessoas a quem eu agradeço de uma forma muito clara, digamos, terem visto em mim uma pessoa com capacidade e com competência para desempenhar e desenvolver determinado tipo de projetos. A gratidão para mim é algo fundamental e importante na vida. Então, queria só fazer uma pergunta muito direta, até em linha com aquilo que estava a dizer. O Luís Vieira foi determinante na revitalização do Benfica e, portanto, eu queria lhe perguntar, o António, tendo passado por uma fase onde assistiu a um Benfica que ainda estava a lamber as feridas e a reconstruir-se e que se transformou numa máquina de potenciar jovens talentos, de os formar e, em última instância, sempre que possível, vendê-los por vendas avultadas, faço-lhe também uma pergunta, até fazendo um paralelismo com aquilo que é a atualidade do Benfica. Como é que analisa que a formação do Benfica hoje se tenha transformado, que já não tenha a potência que tinha no passado, e uma vez que privou com Rui Costa e chegou até a afirmar que ele poderia ser o Alex Ferguson do Benfica, se ele assim o quisesse, como é que analisa, de uma forma telegráfica e objetiva, essas várias mutações que a formação e o Seixal levaram no Benfica?
às vezes o grande desafio não é quando nós temos dificuldades, não, é quando temos o sucesso. Quando temos o sucesso ainda temos de ser mais atentos, temos de dar atenção aos detalhes, aos pormenores, temos que nos reinventarmos, temos que, tentar agregar sempre mais valor e acrescentar coisas novas. Em 2004 o Benfica vivia momentos complicados e difíceis. Na formação, por exemplo, nós trabalhávamos em cerca de 14 campos diferentes. De um lado para o outro. De um lado, quando não tínhamos condições de trabalho, tínhamos que, encontrar as soluções necessárias. Depois era importante, na minha lógica e na apresentação, isso foi referido, para mim a minha forma de trabalhar sempre foi com esses 3 pilares fundamentais: visão, plano, pessoas. É assim que eu trabalho, de forma a poder construir projetos que possam atingir os seus objetivos. E a importância nessa altura, e foi aqui no projeto que eu apresentei de Geração Benfica, havia aqui uma frase fundamental: mais do que formar equipas, o Benfica tem que formar jogadores. Os jogadores são fundamentais no processo. E é com base num projeto. Com base no projeto, porque se formarmos melhores jogadores, se formarmos bem os jogadores, temos melhores jogadores. Tivermos melhores jogadores, temos melhores equipas. Tivermos melhores equipas, ganhamos mais vezes. Ganhamos mais vezes, temos sucesso esportivo. E sucesso financeiro. Depois sucesso financeiro. Aliás, essa é a função das SADs e dos treinadores. Sucesso esportivo, rentabilidade financeira, cria estabilidade. E por exemplo, o Rui Vitória, Bruno Lage, Renato Paiva, Contralhão, toda a mesma todos linha. Todos esses. A linha é a mesma. Ou seja, eu fui, ao princípio, foi minimamente, não fui criticado, porque para mim as críticas são importantes até para nós analisarmos exatamente se podemos melhorar e o que é que podemos alterar. Mas eu lembro que o Benfica, nesse ano, foi campeão de júniores. Alberto Patos Lopes, que foi meu colega no Atlético, era o treinador. E eu falei 2 ou 3 vezes com ele antes de tomar decisões, mas queria alguém exatamente com outra dimensão. E fui buscar o Rui Vitória ao Vila Franquense, na minha terra, que eu tinha visto 2 jogos e gostei muito exatamente da sua ideia de jogo, da forma como se relacionava, e lancei-lhe esse desafio de deixar de treinar séniores para treinar os juniores do Benfica. E ele aceitou. E porquê? Porque tinha exatamente o perfil indicado para formar jogadores. Formar os jogadores. Parte pedagógica, física, motivacional, organizativa, ou seja, era alguém, ou seja, os treinadores que eu apostei... Houve algum que quisesse ter apostado, mas não conseguiu trazer para o Benfica? Houve um no futebol profissional. Que era quem? Em 2013, princípios de 2013, o Jesus acabava o contrato. Não? As coisas não estavam... Havia questões que se colocavam e que era importante, digamos, discutir e analisar. Luís Filipe pede-me para eu apresentar um dossiê exatamente com treinadores que eu achava que poderiam desenvolver um projeto vencedor do Benfica no futebol profissional. E eu apresentei um dossiê onde individualmente estavam as características técnicas, táticas, emocionais, do desenvolvimento dos projetos que aqueles treinadores tinham feito anterior. Não, mas isto no futebol profissional. Sim, no futebol profissional. A ligação que tinham com o futebol de formação, os jogadores que tinham potenciados, porque isso é fundamental e determinante para qualquer projeto vencedor. E o meu primeiro nome, havia 3 treinadores portugueses e 4 ou 5 treinadores estrangeiros. E o meu primeiro nome era Leonardo Jardim, que acabou por ir para o Sporting. No ano seguinte. Sim. Era o meu primeiro treinador, era Leonardo Jardim, que eu via, tinha exatamente esse perfil de criar um ciclo, de potenciar e desenvolver um ciclo vencedor no Benfica. Não só do ponto de vista das conquistas esportivas, mas fundamentalmente de potenciar o talento. E na formação, nós desenvolvemos a partir de 2006, começar com o centro no Seixal, começámos a ter as condições ideais para desenvolver a potenciação exatamente desses mesmos jogadores. Porque as pessoas ficavam muito aflitas de ganhar. Mas eu lembro numa reunião de quadros,
do Benfica. O Benfica faz sempre essa reunião de quadros, onde eu também tive uma intervenção, tinha sempre uma intervenção, e lancei o desafio. Vocês, há 2 anos, lembram-se quem é que foi campeão nacional de júniores? Ninguém se lembrava. Então foi o Benfica. Não se lembram. Qual é que foi o jogador que o Sporting vendeu por 40 ou 50 ou 30 milhões de euros? Nani. É isso. Isso é que é realmente importante. Porque ninguém se lembra, logicamente, que formar a vencer, a ganhar, é mais fácil. É muito fácil. Mas não é o mais importante da formação. Mas não é o mais importante. É formar jogadores com qualidade para jogar na equipa. Claro que sim, não é o mais importante. Não é isso. Se nós verificarmos, todos estes jogadores do Benfica que saíram, que têm saído nestes últimos anos para o Benfica, que o Bernardo Silva não jogava nas equipas de formação do Benfica. Eu ia dizer, sim. Muitas vezes nas nossas eu tenho o hábito de fazer reuniões de coordenação todas as semanas com os coordenadores de todas as áreas da minha responsabilidade, onde nós estamos a discutir e analisar. E na formação havia 3 tempos de análise individual dos jogadores. Análise coletiva do trabalho que as equipas estavam a desenvolver e individual. E muita gente punha em causa exatamente a continuidade do Bernardo Silva. Porque era pequenino, sim, porque não jogava, e eu dizia, mas eu conhecia, porque eu ia ver os jogos, mas o miúdo não entende o jogo, não compreende o jogo. Entende. Tecnicamente, não é evoluído, é mais que os outros. Então vamos ter calma. Quando ele der o salto pubertário, quando conseguir, só a partir de uma determinada altura é que o Bernardo Silva começou a ser protagonista na sua equipa. É no seu último ano no Benfica, que é os júniores, que é quando júniores, que é o último ano de júnior, é quando ele explode. Exatamente, ou seja... Mas também porque teve mais oportunidades. Claro, estas questões têm que ser analisadas, pensadas numa lógica daquilo que é, digamos, o mais importante. Qual é o bem comum? Para onde é que nós temos que nos direcionar? E foi nessa lógica, e as dificuldades criou exatamente esse desafio. Obrigou-nos a sermos mais resilientes, mais atentos, mais pormenorizados e ir construir exatamente um projeto, aumentar o departamento de scouting. Quando eu cheguei era muito reduzido, o departamento de scouting, que foi a formação, no meu tempo, nós é que criámos na formação Lab. Que depois o futebol aficionado foi buscar. E como é que vê hoje que esteja desta forma o scouting e a formação do clube? Quando eu cheguei lá? Não, ou seja, o António claramente que ajudou a profissionalizar esses departamentos. E hoje o profissionalismo que se vê é pelo menos aparentemente menor. Gostava de perceber a que é que acha que isso se deve. Eu não sei se será menor. Eu acredito é que... Pelo menos a nível de profissionais. Eu acredito é que quando se chega a um certo determinado patamar, muitas das vezes nós esquecemos que ainda temos que ser, é aquilo que eu digo, temos que ser mais exigentes. Sempre, crescer sempre. Reinventar. A regeneração tem que ser claramente, digamos, estar presente nas nossas decisões. Regeneração. Porque tem muito a ver exatamente com aquilo que é, nós estamos, quando estamos confortáveis na nossa zona, no nosso espaço, estamos felizes, estamos confortáveis, porreiros, ganhamos bem, temos as melhores condições de trabalho, então, mas não, temos que ainda ser mais exigentes, mais rigorosos, temos que dar mais importância ao trabalho, temos que acrescentar valor ao nosso trabalho. Acredito que seja exatamente isso. E depois tem muito a ver com uma lógica que eu sempre defendi. Isto não é para amigos. Qualquer pessoa que trabalhe comigo, eu não vou escolher os meus amigos, eu vou escolher os bons profissionais, competentes, com perfil, com compromisso e que dão exatamente ao seu trabalho aquilo que têm e aquilo que não têm, de forma a, digamos, numa lógica coletiva, porque eu trabalho coletivamente, não há ninguém importante. Eu só dar um exemplo, nessas reuniões de coordenação aconteceu no Benfica e aconteceu no Milionários, na Colômbia, em que na primeira, segunda reunião de coordenação, com 15 pessoas, 16 pessoas, eu tinha sempre razão. Tudo aquilo que discutíamos, as propostas que eu apresentava, eu tinha sempre razão. E tanto no Benfica como no Milionários, uma vez, à terceira reunião, assim, tu e tu estão despedidos. E eles ficaram como António.
Estão despedidos, eu não preciso de vocês. Então não vou poupar dinheiro. Se eu tenho sempre razão, andamos aqui nisto há 2 semanas, eu tenho sempre razão. Então se eu tenho sempre razão, não preciso de vocês. Eles ficaram, pois logicamente, transmiti-lhes. Isto não funciona assim. Eu quero, ao meu lado, a minha estrutura tem que me acrescentar valor. Tem que saber. Sentido crítico. Tem que acrescentar valor, porque senão não vale a pena. Não? Ou seja, depois que começamos a desenvolver este processo, e que cada um de nós, obrigatoriamente, terá que ser mais exigente. E o fundamental e o importante, só existe êxito individual se existir êxito coletivo. Se não houver êxito coletivo, não há êxito individual. Claro. António, estamos mesmo a chegar ao fim. Eu peço desculpa que eu começo a falar. Ainda tenho uma questão, mas... Se for é para fechar, porque estamos mesmo... Certo. Eu não queria fazer aqui um quiz e tem que ser curtinha a resposta, estamos mesmo aqui em cima do tempo. É incontornável falarmos a forma como saiu do Benfica, as motivações. Chegou na altura a afirmar que o ponto fraco de Jorge Jesus, apesar de ser muito bom técnica e taticamente, eram as relações humanas, defeitos de caráter, que era individualista, egocêntrico, narcisista, enfim. Aquilo que eu queria perguntar é o que é que leva a essa colisão entre 2 profissionais de futebol, entre 2 colegas que tinham sido colegas de balneário, e queria perceber um bocadinho melhor essa relação, porque ambos aparentemente estavam a fazer bons trabalhos e tinha tudo para funcionarem. Tem a ver fundamentalmente, somos diferentes de caráter, de personalidade, e olhamos para a nossa vida pessoal e profissional de forma completamente diferente. Eu entendo de que cada um de nós tem responsabilidades na sua área de competência. Eu nunca me intrometi no trabalho de nenhum treinador. Até porque tinha sido treinador. Até porque tinha sido treinador, aliás, e deixei de ser treinador exatamente por isso. Eu adorava treinar. O União Montemor, aqueles 3 anos foram fantásticos. Eu subi da 3ª à 2ª divisão. Mas mantenha-se na resposta só para não... Fundamentalmente, porquê? Porque eu deixei de ser treinador porque já não tinha paciência para os dirigentes. Então passei para dirigente. Era a única solução que eu tinha. E então... mas como dirigente respeitava os treinadores. Claramente, mas isso não, cada um de nós tem a sua área de responsabilidade e tem que assumir exatamente, digamos, as decisões que toma. Não é? E o Jorge Jesus somos pessoas, seres humanos completamente diferentes. Eu acredito no processo coletivo, ele acredita no processo individual. Eu acredito, digamos, que a liderança tem que ser pelo respeito, pela consideração, pela responsabilização. Ele entende que a liderança tem que ser pelo chicote, pelo grito, pela falta de respeito. Somos pessoas completamente diferentes. Para além, e eu volto novamente a dizer, e eu transmiti-lhe, e penso que isso é notório, que eu já repeti várias vezes. Numa das conversas que tivemos, eu disse-lhe, se tu mudares de caráter, de personalidade, se souberes trabalhar em equipa, se souberes respeitar as pessoas que trabalham contigo, tu podes treinar qualquer equipa do mundo. E ele disse-me, António, eu já não mudo, tenho mais de 60 anos, então não mudas, treinaste o Benfica, estás no Benfica, podes vir a treinar o Sporting, o Porto, vais para a Grécia, vais para a Turquia, vais não sei para onde, mas não vais treinar nenhuma grande equipa do futebol europeu. E não vai treinar, não treinou, nem vai treinar. Fundamentalmente por isso, porque este jogo e esta atividade é uma atividade de humanidade, de pessoas. Coletiva. Isto é tudo muito bonito, mas analisemos. É perfeitamente normal e natural a comunicação social. Analisemos exatamente, e repare, volto novamente a dizer, já o disse muitas vezes, do ponto de vista das competências de treinador, o Jorge Jesus é um grande treinador. Tem conteúdos de treino, tem forma, entende o jogo, analisa o jogo, trabalha, é um grande profissional. Mas isso por vezes não chega. Tanto assim é que não chega se analisarmos o Jorge Jesus no Benfica e no Sporting teve 11 ou 12 anos, não foi? No total, ganhou 3 campeonatos. Ganhou com as melhores equipas do Benfica, as melhores equipas do Sporting. As equipas com maior orçamento do Benfica, as melhores com melhor orçamento do Sporting. Ganhou 3 campeonatos. Porquê? O que é que será? A questão que se coloca a mim não é, como responsável de qualquer clube, não é aquilo que os meus treinadores ganham, é aquilo que eles não ganham. Isso é que é importante analisar o porquê e encontrar soluções para que as coisas se alterem e modifiquem.
Houve exatamente essa situação, digamos, um choque de caráteres, de personalidades e, fundamentalmente, formas de entender cada uma das nossas profissões. Eu tenho que fazer parte da solução e não do problema, por isso... Pronto, António, para terminar, e agora mudando aqui um bocadinho o tom e para fechar aqui rapidamente, e como o António vinha aqui, eu não podia deixar, ainda por cima estamos a falar com o rei do Mr. Quiz do Canal 11, e portanto eu tinha de fazer aqui 4 perguntas rápidas, e eu tenho a certeza que vai acertar todas, porque você acerta sempre. E o primeiro é, quem fez mais golos na primeira divisão? Cândido Costa, Carraça, Tony ou Paulo Sérgio? Acho que foi o Paulo Sérgio. Não foi o Paulo Sérgio, foi o Tony. Foi o Tony? Tony fez 16 golos na primeira divisão, o Carraça fez 11 e o Paulo Sérgio fez 13. 13 Costa só? fez 4. Só? Ai. Até que... Pronto, passando à próxima. Está a ver? Quem foi o melhor marcador do campeonato na sua época de estreia na primeira divisão? 78-79. Fernando Gomes, Nené, António Oliveira ou Manuel Fernandes? Aí com caraças. Em que ano é que isso foi? 78-79. 78-79. Nesse ano... Fernando Gomes, Nené, António Oliveira, Manuel Fernandes. Não, o Nené foi mais tarde. Ou foi o Nené? Não foi o Nené. Foi o Fernando Gomes. Certo. Tá. Qual foi a equipa que mais enfrentou na carreira? Belenenses, Estoril Praia, Benfica ou Sporting? Aí essa. Belenenses. Benfica. Não, foi Estoril Praia. Foi Estoril Praia. 9 jogos. Depois jogámos também na segunda divisão. Para fechar, durante o período em que foi diretor de futebol do Benfica, quem foi o jogador da formação com mais jogos pela equipa sénior? Miguel Vítor, André Gomes, Rodrigo Miranda ou Nelson Oliveira? Foi o Miguel Vítor. André Gomes. 18 jogos. Não, mas em que ano? Em 11, 12, 12, 13. 11-12. Eu estava... 11-12 foi o André Gomes, sim senhora. 11-12, já no futebol profissional. Exato, já no futebol profissional. Foi o André Gomes. 18 jogos. Sim, mas sabes, o André Gomes, houve uma fase, isso diz muito do caráter e da personalidade e da forma como os jogadores entendem a sua profissão. Estava no plantel profissional. Houve um tempo em que não era a opção do Jesus, eu e ele veio falar comigo, foi falar com o Jesus, sempre que não fosse a opção na equipa principal, queria jogar na equipa B. Isso diz de uma forma muito clara, exatamente, a forma como ele entendia a sua profissão e a necessidade que tinha de competir o mais possível, mesmo se não fosse na equipa principal, na equipa B. E são esses jogadores que muitas vezes conseguem atingir os objetivos. Claro. António, muito obrigado por esta... Eu peço desculpa de não nós é que agradecemos por esta falar muito e se calhar tinham mais uma data de coisas para perguntar. Nós temos sempre preparado e foi um prazer, pá. António, nós temos sempre preparado um guião para 3 ou 4 horas, mas isto é 90 mais 3, pronto. 90 mais 3 minutos e agradecemos. Muito obrigado, foi um enorme prazer e sorte, felicidade. Agradecemos. E que continuem exatamente a viver a vida de forma intensa, apaixonada e séria. E com o futebol aqui sempre connosco, lado a lado. Isso faz parte da nossa vida. António, muito obrigado. Obrigado eu. Continuaremos também a vê-lo no Canal 11. Obrigado. E obrigado a todos aí em casa, espero que tenham também gostado muito deste episódio. Um abraço a todos e até para a semana. Até para a semana.